convidado mais do que especial aqui no TMC 360 agora, o 10 do rádio, Éder Luiz. Bom dia, Éder. Bom dia, Joana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Na expectativa, afinal de contas, amanhã é o grande jogo do ano, né? Palmeiras e Flamengo, decisão da Conmebol Libertadores, cobertura completa aqui na TMC. A partir das 15 horas já estaremos com muita informação direto de Lima, no Peru, com os nossos repórteres. E às 6 da tarde a bola rola. Flamengo e Palmeiras que prometem aí um jogo inesquecível. É um jogo muito importante porque será a primeira vez que um clube brasileiro conquista o tetracampeonato da Libertadores. É bom salientar que o Brasil, em número de conquistas, se iguala à Argentina. A gente vai passar a ter 25 conquistas também no mais importante campeonato do continente sul-americano. E Palmeiras e Flamengo chegam aí numa disputa bastante desgastados, né? Afinal de contas, as duas equipes juntas realizaram nessa temporada aqui 145 partidas. É muito. É muita coisa. É muita coisa. 73 jogos fez o Palmeiras, 72 jogos fez o Flamengo. E agora vão para decidir quem é o campeão da Conmebol Libertadores, o que vai representar muitos dólares na sequência, porque, é claro... Os dois ganham dinheiro? Muito dinheiro, né? Na Libertadores. A premiação da Libertadores é altíssima, né? Mas o que está se preocupando os dirigentes, e claro, e é o foco, é justamente o Campeonato Mundial de Clubes, que vai acontecer em 2029. Também representa aí recebíveis importantes para as duas equipes, né? Então, ganhar a Copa Conmebol Libertadores hoje é de fundamental importância para o planejamento, para a estratégia das equipes para os anos subsequentes. Agora, ontem, nós tivemos Campeonato Brasileiro, Fluminense São Paulo. E o Fluminense do nosso Rodrigo venceu o seu São Paulo por 6-0. Eu até fiquei sem graça. Uma das coisas mais humilhantes na história do São Paulo Futebol Clube. O time estava remendado em campo, né, sem muitos titulares, com muitos problemas para a definição da equipe. Usou, inclusive, alguns jogadores da base, o técnico Hernan Crespo, mas o Fluminense deu uma aula de se jogar futebol no São Paulo. 6-0, uma derrota humilhante. São Paulo Futebol Clube passa por um dos piores momentos da sua história, nesses 95 anos de existência. Com esse resultado, Joana, o Fluminense conseguiu a classificação, vai jogar, na pior das hipóteses, da pré-Libertadores, Rodrigo, no ano que vem. Então o Fluminense já está garantido na Liberta do ano que vem, enquanto que o São Paulo se afasta do Bahia. O Bahia é a primeira equipe que está na zona de classificação, buscando aí a participação no ano que vem na Libertadores, só que o Bahia tem 56 pontos, vai jogar hoje, o São Paulo tem 48, quer dizer, criou-se aí um distanciamento de 8 pontos, está muito difícil para o São Paulo. E a gente vai ter hoje jogos importantíssimos do Campeonato Brasileiro no que se refere à zona de rebaixamento, né? Nós teremos o Juventude jogando exatamente contra o Bahia, Vasco e Internacional. Esse jogo aqui vai ser espetacular em termos de emoção, porque as duas equipes têm 40, aliás, o Vasco tem 42 pontos, o Internacional tem 41, mas é perseguido muito de perto pelo Vitória. Vitória vai jogar amanhã contra o fortíssimo Mirassol. E nós vamos ter o jogo decisivo do Santos hoje contra o Sport. Se o Santos não conseguir uma vitória hoje contra a equipe pernambucana, fica irremediavelmente candidato à zona do rebaixamento. Neymar deve jogar, né? Isso é bom ou não? Olha, desde que ele consiga se manter em campo, é sempre aquele detalhe que a gente fala, tecnicamente, talentoso ele é, né? É um cara que agrega em qualquer equipe se ele estiver em boas condições físicas. Essa lesão no menisco, ela não deixa o joelho estável. A instabilidade física do Neymar é que preocupa demais, né, Joana? Porque você veja que 2 jogos ele já apresenta um novo problema, né? Então é o que disse o Carlo Ancelotti quando perguntado sempre, né, a respeito do caso do Neymar, ele fala, em março, quando tivermos a convocação para jogar contra as equipes europeias, aí a gente vai efetivamente avaliar
qual é a perspectiva de convocá-lo. Mas ele tem muito pouco tempo, né? O Campeonato Paulista vai começar um pouco mais cedo esse ano, dia 11 de janeiro, a primeira rodada, né? A segunda rodada da competição vai ter Palmeiras e Santos, é o primeiro clássico paulista, né, em 2026, mas eu acho um espaço muito curto de tempo para que ele consiga se restabelecer, voltar a ter uma condição física ideal para defender a seleção brasileira. Agora, hoje, vamos ver se ele faz a diferença, né, porque o Santos precisa que ele faça muita diferença na partida de hoje contra o Sport. Éder, antes de ir embora, antes de terminar, claro. Você tem mais notas para dar? Não, é isso. Eu queria muito te ouvir sobre Palmeiras e Flamengo, que é o grande jogo da semana. Todo mundo está esperando. Primeiro, a gente tem transmissão começando às 3 da tarde, já no sábado. Então dá para esquentar desde antes. São 3 horas só de esquenta. Só o esquenta, 3 horas antes da partida, cobertura completa. Os nossos repórteres de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? O Soler e o Léo Pinheiro já estão lá em Lima, no Peru. Vai ser uma grande cobertura. Eles já trouxeram até a temperatura da torcida, que é assim, altíssima, né? Tomaram conta de Lima, né? Aquelas ruas de restaurante ali em Lima estão tomados por palmeirenses e flamenguistas. Todo mundo comendo ceviche. Mas mundo. Aí, Éder, a pergunta é a seguinte: a gente ouviu aqui a nossa reportagem, ouviu tarólogo, ouvimos matemático, ouviram inteligência artificial. Não tem acordo, claro. Não vou te pedir para opinar no resultado, não é isso. Mas como é que o Palmeiras pode chegar a esse jogo bem, depois, se eu não estou errado, 2 derrotas e 2 empates nos últimos jogos? O Palmeiras perdeu 3 partidas e empatou 2. 3 derrotas. 5 jogos no Campeonato Brasileiro, inclusive num evento realizado pela Confederação Brasileira de Futebol no meio de semana. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se manifestou e disse o seguinte: nós não podemos terceirizar responsabilidades. Eu digo a você o seguinte: honrado que ela fez, a atitude da Leila Pereira é a atitude que falta para muitos dirigentes do futebol brasileiro. Futebol que vive é um ambiente machista, a gente sabe disso, mas olha, a personalidade que a Leila demonstra em todas as manifestações dela, olha, eu não vou atribuir a arbitragem não, porque os erros se sucedem no Campeonato Brasileiro, foi o que disse a presidente do Palmeiras. Sim. O Palmeiras foi prejudicado na competição em alguns momentos, como as outras equipes também tiveram dificuldades com a arbitragem, porque o nível da arbitragem brasileira hoje, Rodrigo, é muito ruim, né? Tem que se profissionalizar, tem que melhorar, porque os erros acontecem em todas as rodadas, não é uma ou outra rodada, em todas as rodadas a gente tem o problema da arbitragem, né? Agora, com relação à partida de amanhã, o Palmeiras, ele passa por um período de terrível instabilidade, né? A saída dos jogadores de Palmeiras e Flamengo, eu acabei de citar aqui, são 145 jogos disputados, né? 73 do Palmeiras, 72 do Flamengo. As datas FIFA, que também contribuem, né, para o desgaste desses jogadores. Agora, é claro que hoje o Flamengo também mostrou oscilação nessa reta final do Campeonato Brasileiro pelo desgaste dos jogadores. Perdeu aquela partida para o Fluminense, por exemplo, né? Poderia já ter ficado na liderança do campeonato naquela rodada. Mas eu acho que o Palmeiras, em função da pressão, né, dos últimos 5 jogos, muitos entendem que Campeonato Brasileiro é uma situação, Conmebol Libertadores é outra, né? Mas eu acho que influi, de alguma maneira influi. Chega derrubado lá. Eu acho que sim, né? O Abel, ele vai ter que fazer um trabalho psicológico com o time, né? Um trabalho de motivação com a equipe do Palmeiras, né? Porque o elenco do Flamengo, todo mundo sabe, é extremamente poderoso, né? Um time muito forte. Então vai ser um jogo, agora é decisão de campeonato, né? Aí muda tudo, chega lá, sabe, de repente você está atribuindo uma vantagem a uma ou a outra equipe, mas na hora da decisão, vamos esperar para ver. Depende tudo do momento, sabe? O estado psicológico dos jogadores, como é que começa a partida, né? A última decisão que eu transmiti em Montevidéu entre Palmeiras e Flamengo, se não fosse o erro do Andréas Pereira, que na época jogava pelo Flamengo e que hoje está do lado palmeirense, as coisas poderiam ter sido diferentes, né? Quando o Daverson acabou marcando o gol da vitória do Palmeiras. Então, decisão é um erro, pode determinar o campeão. Então vamos aguardar amanhã. Chama o pessoal para amanhã aí, é 3 da tarde. 3 da tarde, estamos juntos, cobertura completa na TMC,
Flamengo e Palmeiras, o jogo do ano. E que jogo, hein? Vamos estar juntos. Estaremos juntos. Um beijo pra você. Bom Bom final de trabalho. semana pra vocês. Estaremos juntos. Bom final de semana pra vocês. Valeu, bom trabalho pra toda a equipe. Agora, 9h41, a gente vai rapidinho entrar no horário do noticiário local. Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.